Olá, saudações a todos. Vamos trabalhar com o tema questões constitucionais e questões controvertidas inerentes ao Tribunal do Júri. Apenas relembrando em termos iniciais que o Tribunal do Júri tem como competência fixada na Constituição o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Esta é uma competência mínima. Então, em primeiro momento, nós temos que deixar claro, reafirmar que o Tribunal do Júri é uma instituição com status e prevista na Constituição Federal. Algumas características nós temos que destacar em nível preliminar que são próprias do procedimento do Tribunal do Júri. E elas podem ser bem sintetizadas nos aspectos da oralidade, da publicidade, da plenitude de defesa e da soberania dos vereditos. Também é importante mencionar que no Brasil o Tribunal do Júri, claro, tem como competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mas existem outras modalidades de julgamento popular. E no nosso sistema nós temos uma muito específica, peculiar, que não é de muito conhecida do público em geral, que é o escabinado. Nós temos um tribunal denominado escabinado que tem competência para o julgamento dos crimes militares. E neste caso se fala escabinado justamente porque há uma mescla. Os jurados são compostos de juízes leigos e também de juízes que não têm formação jurídica. Mais precisamente de um juiz togado e 4 juízes que são militares, de preferência com patente superior àqueles que serão julgados pela prática de crimes militares. O Tribunal do Júri tem muitas polêmicas, tem muitos aspectos controvertidos e nós gostaríamos de destacar que existem muitos posicionamentos sempre a favor ou contra a instituição do Tribunal do Júri. Independentemente de qual seja a nossa posição, é certo que a sua competência é para funcionar como um tribunal popular. E aí o principal argumento que remonta à Grécia é do julgamento pelos seus pares. E isso é reafirmado de modo categórico na Magna Carta Libertatum de 1215, outorgada pelo rei João Sem Terra. Então, falando especificamente sobre as questões polêmicas de fundo constitucional envolvendo o Tribunal do Júri, nós temos basicamente que, primeiro, esclarecer que este procedimento do Tribunal do Júri se desenvolve de forma escalonada. Tem uma primeira etapa que vai até a fase da pronúncia, da impronúncia, da absolução sumária e da desclassificação, ou da desclassificação, melhor dizendo, e tem uma segunda fase, que é o julgamento propriamente dito, onde acontece então a sessão de julgamento em plenário. Pois bem, dessas controvérsias, nós queremos destacar, primeiro, a necessidade do enfrentamento das teses de defesa na fase da pronúncia. Segundo, a impossibilidade de prisão tão logo ocorra a sessão de julgamento e o réu seja condenado. Terceiro, a enfatizar também a plenitude de defesa e as consequências que isso tem no que se refere ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Pois bem, em primeiro lugar, falando especificamente da pronúncia, nós defendemos que, na fase da pronúncia, não basta simplesmente ao juiz fazer referência à existência de indícios de autoria e de materialidade. É necessário, por imposição dos valores e das regras contidas na Constituição, que o juiz enfrente o mérito dessas teses apontadas na fase da pronúncia. E por que isso? Porque, na realidade, nós entendemos que esse princípio, que normalmente se invoca, tanto pela doutrina quanto a jurisprudência, do indúbio processus etate, não tem amparo nos princípios
e valores constitucionais. É necessário, portanto, é indispensável que haja o enfrentamento dessas teses quando o juiz prolata uma decisão de pronúncia. Pois bem, este é um primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar. O segundo ponto é no que se refere à impronúncia. No caso da impronúncia, entendemos que ela não tem apoio no conjunto de direitos e garantias constitucionais, porque quando o juiz impronuncia o réu, ele julga improcedente a acusação, conforme consta lá no artigo 414 do Código de Processo Penal, mas a qualquer tempo pode ser instaurada uma nova investigação, desde que o fato já não esteja prescrito. Então, nossa objeção quanto à impronúncia é porque, embora o réu tenha se sujeitado a uma investigação e a um processo judicial, na realidade não há entrega da prestação jurisdicional. Então, nós entendemos que, no caso da eventual ausência de indício de autoria e materialidade, o caminho tem que ser apenas uma das outras hipóteses possíveis, de acordo com o que estabelece a lei, que é a pronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação. Quando o juiz julga improcedente a denúncia e impronuncia o réu, na realidade, se está, na prática, deixando de promover a prestação jurisdicional. É como se o réu ficasse submetido por um longo tempo a uma dúvida a respeito de que a qualquer momento pudesse ser iniciada uma nova investigação. Então, senhores, no que se refere à impronúncia, é necessário, é indispensável que o réu tenha direito a um julgamento e que este julgamento efetivamente aconteça. Bom, prosseguindo, nós temos aí mais dois pontos que são fundamentais e talvez os que atualmente têm demandado mais discussão, que tenha se envolvido em mais polêmicas, que são a plenitude de defesa e a soberania dos vereditos, e a possibilidade de prisão antes do julgamento dos recursos cabíveis nesse tipo de procedimento. Pois bem, no que se refere à plenitude de defesa, o primeiro ponto a se destacar é que a Constituição assegura a todos os acusados, em geral, nos processos criminais, o direito à ampla defesa e ao contraditório. A ampla defesa, sabe-se então que se trata da autodefesa mais a defesa técnica. Todavia, no rito do Tribunal do Júri, há uma diferença, né? O legislador constituinte estabeleceu que é indispensável que o réu tenha a plenitude de defesa. Ou seja, o alcance deste valor, deste direito constitucional é muito maior do que apenas o direito à ampla defesa. Explica-se. Nós tivemos, no que se refere ao rito do Tribunal do Júri, algumas alterações no procedimento, isto em 2008. E justamente por conta dessas alterações passou-se a discutir muito a possibilidade de que na sessão de julgamento a defesa pudesse utilizar de teses extrajurídicas, né? E isto, justamente por conta desse direito à plenitude de defesa, é plenamente plausível e é necessário e está em consonância com esse valor constitucional. Portanto, é possível que num plenário a defesa possa pedir a clemência, o perdão. Embora não seja uma tese jurídica, ela pode ser utilizada sem sombra de dúvidas. Por quê? Justamente porque o que vigora é o direito à plenitude de defesa. Então, este é um aspecto que nós gostaríamos de abordar no que se refere à ilustração do alcance da plenitude de defesa. O outro diz respeito à inovação de tese durante a sessão de julgamento.
Sabe-se que é possível, então, durante os debates, promover-se a réplica pelo Ministério Público e depois a tréplica pela defesa para novamente se manifestar sobre os argumentos colocados pelo Ministério Público. Então se discute se não causaria cerceamento de acusação quando o advogado de defesa, na tréplica, ou seja, aquele que fala por último, porque depois não há espaço mais para debates, ele inova e muda o argumento defensivo. Vamos supor, passa de negativa de autoria para legítima defesa. Se argumenta, e o Ministério Público tem reagido e recorrido nesses casos, sustentando que, como não teve oportunidade de se manifestar sobre a tese que a defesa inseriu somente na tréplica, que isso causaria um cerceamento de acusação. No nosso entendimento, a partir da aplicação desses direitos e garantias constitucionais, sobretudo, especificamente, a plenitude de defesa, evidentemente que não há qualquer cerceamento de acusação. E isto deve ser ressaltado porque o Ministério Público promove a imputação e toda a argumentação em plenário visando a eventual responsabilidade do réu. E, em contrapartida, a defesa tem o direito de desenvolver todo e qualquer tipo de argumentação, como nós falamos, inclusive com o uso de teses extrajurídicas, e isso decorre deste direito constitucional ao exercício da plenitude de defesa e não apenas, melhor dizendo, a ampla defesa. Por último, gostaríamos de abordar com os participantes do Congresso alguns aspectos inerentes à soberania dos vereditos. Ultimamente, temos vivenciado várias situações onde, ocorrido o julgamento na sessão e havendo condenação, a expedição, os juízes têm expedido mandado de prisão imediatamente, né? Sem que se aguarde o esgotamento ou a utilização do direito ao recurso, que no caso do Tribunal do Júri são aquelas hipóteses que estão elencadas no artigo 593 do Código de Processo Penal. Dentre essas hipóteses, como lá está mencionado, há a possibilidade de se determinar novo julgamento, de anulação do processo, enfim, várias situações podem ocorrer. A alteração, retificação da pena aplicada em plenário, o que poderia vir, inclusive, a mudar o regime de cumprimento da pena, né? E se faz isso, tem se feito sob o argumento de que se trata de uma decisão soberana, cuja soberania está também prevista no texto constitucional, e além disso, alguns colocam que teria havido julgamento por um órgão colegiado. De fato, não se trata disso. É fundamental reassentar o princípio da presunção de inocência do acusado, sem embargo, inclusive, do precedente do Supremo Tribunal Federal, que ainda é aplicado no sentido de que, com decisões de segunda instância, já é possível o cumprimento, entre aspas, provisório da pena. No caso do Tribunal do Júri, é evidente que essas decisões não se sustentam desde uma interpretação dos valores constitucionais, porque a soberania do veredito não impede e não pode prejudicar o direito ao réu de interpor os recursos que ainda caibam e, sobretudo, também em razão do princípio constitucional da presunção de inocência do acusado. Sabe-se, os senhores devem estar acompanhando, que há um pacote de lei anticrime, de iniciativa do Poder Executivo Federal, através do ministro da Justiça, Sérgio Moro, prevendo, entre outros aspectos, alterações no que se refere ao prazo da prescrição e também a possibilidade de prisão imediata após o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Mas nosso posicionamento é no sentido de que isto viola flagrantemente esses princípios constitucionais e a soberania dos vereditos não é violada
assegurando-se o direito constitucional de se recorrer. Então, gostaríamos de enfatizar que deve haver, claro, uma movimentação e manifestações, principalmente nos meios jurídicos, dos operadores de direito, no sentido de destacar, enfatizar que a soberania do veredito deve ser preservada sim, mas, em contrapartida, o direito constitucional do réu interpor os recursos necessários e ainda possíveis, no caso das decisões do plenário do júri, devem ser também resguardados. Portanto, no que se refere às decisões do tribunal do júri, entendemos que é de inconstitucionalidade flagrante a tese ou a proposta de que, com a edição da sentença penal condenatória em plenário, já seja ordenada a prisão do acusado antes mesmo que ele possa fazer uso dos recursos ainda admitidos no que se refere a essa decisão. Apenas para corroborar, para complementar esse argumento, é claro que podemos nos referir que, apesar dessa soberania dos vereditos, se preenchidas uma das hipóteses previstas em lei, é admitida até mesmo a revisão criminal dessas decisões. Mas isso não significa que esteja se violando esta soberania, que, frise-se, é relativa. Então, senhores, gostaríamos de agradecer a atenção de todos e refrisar que é fundamental interpretarmos e fazer os necessários ajustes no que se refere a essas questões polêmicas que envolvem o tribunal do júri, que tem a competência para julgar os crimes dolosos, competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida, e além disso, a outra possibilidade que nós temos, como referido no início, é o excabinado no caso do julgamento dos crimes militares. Espero que todos tenham gostado e nos vemos em outros eventos aí do IDCC. Saudações a todos!